Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos trabalhar aqui um assunto muito interessante, onde ele nos fala sobre os quadriláteros e os seus principais elementos, tá certo? Então, primeiramente, vamos identificar o que é um quadrilátero. De acordo com a figura, vejamos aqui, um quadrilátero é uma figura que possui 4 lados, sejam eles iguais ou não, tá? Então, quer dizer, se a figura possui já 4 lados, ela já é um quadrilátero. Agora, quais são os elementos que, de repente, compõem essa figura? Vejamos aqui. Inicialmente, eu tenho um quadrilátero que é em relação à figura total, e aqui ele tem o nome de ABCD, ou seja, é a junção desses pontos, né? ABCD é a junção desses pontos que compõem esse quadrilátero, os quais são chamados de vértices. Bem, se um quadrilátero possui 4 lados, automaticamente ele também terá 4 vértices. E aqui estão representados sempre pela letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Então aqui nós temos 4. Os vértices A, B, C e D, de novo, os quais recebem o nome de acordo com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E aqui nesse caso, repare a representação A, B, C e D. Ok. Agora, como é que a gente faz para, de repente, chamar esses lados? O nome do lado aqui vai ser de acordo com os extremos que compõem esse lado, ou, na verdade, de acordo com os vértices que, ao se ligarem, formarão esse lado. Por exemplo, primeiro aqui eu tenho o lado AB, como eu identifiquei pela cor, é o lado que está na cor branca. Aqui o lado AB. Em seguida, o lado BC, que é o que está de vermelho aqui, repare, tá bom? Depois o lado CD, que é o que está aqui embaixo, e finalmente o lado DA. Então, se um quadrilátero possui 4 vértices, também possuirá 4 lados, perfeito? Voltando agora, esse quadrilátero também, ele sempre possuirá 2 diagonais. E a diagonal é quando você liga 2 ângulos opostos quaisquer, ou na verdade, 2 vértices opostos quaisquer. Então aqui eu tenho os vértices A e C, então eu tenho a diagonal, no caso, a diagonal AC. Eu tenho os vértices B e D, onde, ao ligá-los, nós vamos ter a diagonal BD. Perfeito? Ok. Então, logicamente, como eu acabei de falar, se nós temos aqui vértices opostos, nós também teremos ângulos opostos, pois são os ângulos que estão um de frente para o outro e não são consecutivos. Como está aqui, por exemplo, o ângulo A e o ângulo B. Aí tu pergunta, espera aí, professor, o que é um ângulo consecutivo? 2 ângulos serão consecutivos quando eles forem vizinhos, ou seja, eles forem formados por vértices lado a lado, vértices vizinhos ou vértices, como está no nome, consecutivos, tá? Então aqui, ó, AB, BC, CD e DA. Esses 4 pares de ângulos são considerados como sendo ângulos consecutivos. Ok, pessoal? Beleza. Além disso, o que acontece? Nós temos aqui no quadrilátero o nome aqui dos ângulos. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 4 lados, 4 vértices, automaticamente também nós teremos 4 ângulos, sejam eles internos ou externos. Aqui eu estou identificando o primeiro ângulo, que é o ângulo DAB, ou seja, ele tem o vértice D, o A e o B. Não se esqueçam que o ângulo, a abertura desse ângulo, na verdade, sempre será em relação à letrinha do meio. Então, se eu tenho aqui DAB, inclusive repare que aqui tem o acento circunflexo na letra A, justamente por esse motivo, tá? Porque a abertura do ângulo sempre será em relação ao vértice da letra do meio. Então, se eu tenho um ângulo DAB, eu estou trabalhando essa abertura aqui. Agora, se você considerar DAB ou BAD, ou seja, ler do lado contrário, lado inverso de repente, né? Isso vai representar o mesmo ângulo, não tem problema nenhum. Outro ângulo é o ângulo ABC, ó, o ângulo ABC. Devido ao lado B, ao vértice B, aliás, estar aqui no meio, nós estamos nos referindo à abertura em relação a esse vértice B. Também temos o ângulo BCD ou DCB, que é a mesma coisa, tá? Então, ó, BCD, que é em relação ao vértice C. Assim como também nós temos o ângulo CDA.
o ângulo C, o D e o A. Como aqui no caso o vértice D é o que está no meio, logo então a abertura é referente a esse vértice D. Perfeito, pessoal? Então nesta nossa aula nós trabalhamos aqui o quadrilátero, onde nós vimos a definição de quadrilátero e os seus principais elementos, tá bom? Onde, não se esqueçam que quadrilátero é toda e qualquer figura que possua 4 lados. E essa figura, esse quadrilátero, se ele possui 4 lados, ele possuirá também 4 vértices e 4 ângulos, sejam internos ou externos. E também nós temos, além desses elementos, temos também as diagonais, onde as diagonais são segmentos de reta que a gente une, que a gente, aliás, acha unindo 2 vértices que não são consecutivos. Na verdade, são vértices opostos. Aqui nesse caso, então, qualquer quadrilátero, ele possuirá sempre 2 diagonais. Perfeito? Então, aqui nós temos a diagonal AC e a diagonal BD. Perfeito, pessoal? Sendo assim, então, muito obrigado e tchau.